Boa noite a todos. Meu nome é Renata, eu sou colaboradora voluntária e estudiosa da ciência logosófica. Todos os demais participantes dessa atividade também o são. E eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, fazendo a abertura de uma atividade que faz parte da comemoração dos 90 anos da logosofia no mundo. Então, nós vamos começar a atividade e nos veremos no final novamente, ok? Sejam bem-vindos todos. Quando nós vamos falar em público, existe o hábito de se apresentar. Eu, quando nasci, me deram o nome de Abenides. Sou investigador da ciência logosófica faz mais de 40 anos. Porém, hoje, o mais importante não é quem sou eu, mas quem somos nós como humanidade aqui na Terra. O que estamos fazendo aqui na Terra? Qual é a proposta da nossa vida aqui na Terra? Então, é nesse sentido que nós vamos falar hoje. Existem diversas formas de meditação e seus benefícios. Encontramos mais de 20 formas de meditação. E, na explanação de hoje, nós não vamos desmerecer, nem criticar, nem menosprezar nenhuma delas. Existem trabalhos muito importantes que estão sendo feitos com meditação na medicina, na neurociência, na análise e em muitas outras frentes. Então, cada um poderá meditar da forma como escolher. A recomendação que nós fazemos é que quem escolher uma forma de meditação, que vá buscar a origem da sua concepção, porque algumas formas de meditação se transformaram em tradições e algumas tradições costumam se transformar em cemitério de ideias quando perdem a pureza da sua origem. Por isso, recomendamos que se busque a pureza da origem da forma que você vai meditar. Hoje nós vamos falar da meditação logosófica e dos seus princípios fundamentais. A meditação logosófica, elas têm como princípios fundamentais os mesmos princípios da logosofia. Estes conceitos e princípios logosóficos estão escritos nos livros. Compete a nós, estudiosos da logosofia, da meditação logosófica, explicar o que experimentamos. A origem, a concepção da meditação logosófica e seus princípios fundamentais estão baseados na sabedoria logosófica que foi demonstrada pelo pensador, educador e humanista argentino, cujo nome é Carlos Bernardo González Pecotti, que viveu de 1901 a 1963 e, em 1930,
criou a Fundação Logosófica. Existem na internet já ampla informação sobre a logosofia, sobre o seu autor e sobre a meditação logosófica também. Então, por isso, nós não vamos nos alongar muito nessa parte, porque está à disposição de todos. Agora, vamos ver, assim, para começar, o conceito logosófico de meditação, né? A logosofia comparou a meditação com a digestão. Então, foi dito que a meditação é a digestão tranquila que o entendimento faz depois de haver ingerido o alimento espiritual que fortifica e aclara a inteligência. De outra forma, foi dito que a meditação é o esforço e o empenho no sentido de transformar aquilo que entendemos em conhecimento. E da minha parte, eu entendi que a meditação é um procedimento auxiliar da inteligência e da sensibilidade no sentido de buscar a luz do conhecimento. Então, para nós, estudiosos de logosofia, a meditação não tem função em si mesma. Isso quer dizer que ela está inserida num grande projeto de evolução da humanidade, de evolução da consciência, através do método logosófico. Esse é o motivo por que a meditação não tem fim em si mesma, não basta meditar, né? Após a meditação, a logosofia tem muito mais a complementar. Então, agora vamos ver alguns pontos a serem considerados. É possível comprovar em nós mesmos que nós temos duas naturezas. Uma natureza é a física. A natureza física, que nós temos, assim, alguma parte de animal e uma parte psicológica que deixa um pouquinho de lado essa parte somente instintiva. Então, nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Nós temos uma natureza mental, né? Então, a nossa essência, ela, além do corpo físico, ela tem uma essência mental. Todo mundo pode comprovar isso em si mesmo. Então, o corpo físico, quando ele se alimenta, existe a digestão do alimento. Essa digestão permite que o corpo assimile uma energia física, né? A energia do alimento, e essa energia do alimento, ela vai ser usada, parte dela, pelo movimento, né? O movimento do corpo físico exige energia. E uma parte dessa energia vai para constituir o próprio organismo. A exemplo do cálcio, né, que nós ingerimos, e que ele passa a fazer parte dos ossos. A outra natureza, a natureza espiritual, ela, quando nós ingerimos informações e conhecimentos, existe a meditação similar à digestão, que também faz o mesmo processo de fazer com que o organismo psicológico e espiritual passe a assimilar uma parte da energia para o seu movimento mental e sensível, e outra parte passa a integrar
a consciência e o corpo espiritual, o corpo físico, é aquele que nós falamos da outra natureza, né? Então, a energia do cosmo verte para o ser humano através da luz, seja a luz visível ou invisível. Como exemplo fácil de entender, temos a luz do sol como visível e a luz do conhecimento como invisível. A logosofia diz que toda a energia do cosmo provém de uma única fonte, a consciência. Seja a consciência cósmica, seja a consciência individual. A meditação permite a conexão da energia cósmica com a consciência individual, através dos centros energéticos. Isto quer dizer que, dentro do organismo psicoespiritual do ser humano, existem mecanismos capazes de captar tais energias. Os principais centros energéticos são a inteligência e a sensibilidade. A logosofia estuda com profundidade o sistema mental e o sistema sensível, cujo objetivo é a realizar esse processo de evolução da consciência. Existem processos de evolução inconscientes. Um indivíduo nasce e cresce e forma suas células inconscientemente. Não tem consciência, a gente não tem consciência do que está acontecendo com a gente. A própria educação também acaba por ser assimilada inconscientemente. Porém, a logosofia está propondo que realizemos um processo de evolução consciente. Qual é a diferença de um processo de evolução consciente com um processo de evolução inconsciente? Como foi dito, o processo de evolução inconsciente é automático. O processo de evolução consciente depende da vontade do indivíduo de realizar esse processo. Então, esse processo requer uma partida e uma aceleração. Por quê? Sem partida e sem aceleração, esse processo fica igual um automóvel. Não sai do lugar se não tiver partida e aceleração. Fica a critério de cada um essa vontade, né? Agora é o seguinte, toda ciência tem que catalogar as suas experiências. A Fundação Logosófica, mais os colégios e tudo que se fez até agora, tem centenas de milhares de experiências já registradas e outras centenas de milhares de experiências que estão nas mentes dos estudantes e estudiosos, né? E que serão catalogadas futuramente para servir a humanidade nesse passo importante que é a evolução da consciência humana. Então, agora eu vou chamar a Ivonete para que ela manifeste uma parte da sua experiência. Pois é, Abenites, isto que você acabou de manifestar é uma realidade. Para que a gente possa realmente meditar de acordo com os princípios logosóficos, é necessário que nós tenhamos, que nós usemos os exercícios dos recursos internos que nós temos. O sistema mental, o sistema sensível, os pensamentos, seleção dos pensamentos,
Conhecimentos das deficiências, das virtudes também. Tudo isso vai nos ajudar no processo para podermos meditar. E essa meditação, ela é fundamental para que a gente possa alcançar os conhecimentos que nós queremos. Ou seja, que a gente queira conquistar aquilo, um pensamento ou um conhecimento que você queira. Eu vivi uma experiência e eu gostaria de ler o ensinamento que está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico. Ele diz o seguinte: para triunfar em todos os transes difíceis que devem ser afrontados, é necessário que exista um equilíbrio entre os alcances daquilo a que cada um se propõe realizar e o conteúdo dos conhecimentos que se vão forjando no interno do ser. Isso determinará com maior precisão as forças com que se pode contar e a consistência do estado mental, o qual deve estar firmemente apoiado pela certeza da regularidade com que se desenvolve o processo interno. Durante alguns meses, eu procurei desenvolver em mim essa capacidade de meditar para alcançar algo que eu queria muito. E já foi aqui mencionado sobre esses pontos importantes, esses princípios que são necessários para que a gente possa meditar de acordo com um método, né? Com esse método estabelecido por Carlos Bernardo Gonçalves Pecote, criador da logosofia. E foi muito interessante essa experiência, porque eu estava, ao meu ver, usando esses recursos, estava lá refletindo, pensando, observando, estava analisando, combinando, e o conhecimento não vinha. E eu ficava assim, puxa vida, mas como? Eu estou fazendo tudo o que é preciso. Eu achava, né, que estava fazendo tudo o que era preciso. E não vinha. Aí um dia estava lá eu refletindo, eu estava num lugar perfeito, propício à meditação. E estava no meio de umas árvores lindas, um ambiente tranquilo, sereno. E eu estava ali, o sol penetrando sobre os galhos das árvores. E naquele momento eu fiquei assim, bom, esse é o momento oportuno. De repente, me veio, parece-me que aquela luz do sol penetrou no meu ambiente mental e eu me recordei desse ensinamento. Aí, naquele momento, eu compreendi que aquilo que eu estava buscando era algo que era muito valioso para mim e que eu não estava ainda preparada para receber aquele conhecimento, porque havia um desequilíbrio interno dentro de mim. Na verdade, haviam pensamentos que estavam me atrapalhando, haviam deficiências ali de vaidade, de cobiça. Porque para que eu queria aquele conhecimento? Era para quê? Era para favorecer o meu processo de evolução? Ou era para eu apenas mostrar que eu tinha aquele conhecimento? Então, tudo aquilo veio à tona, como se eu tivesse vendo tudo o que estava acontecendo no meu interno. Naquele momento, eu compreendi que eu estava nesse desequilíbrio. A conquista daquele bem mental e espiritual, ainda eu não estava internamente preparada para receber. Eu não tinha aquela minha vontade, o meu sentimento de querer, ele não era puro. Haviam pensamentos que estavam maculando aquilo que a minha conquista. Ali eu compreendi que eu precisava realizar mais esforços para conquistar aquele bem. E isso foi uma experiência muito importante para mim,
Porque hoje eu sei que para eu conquistar um conhecimento, para eu ter esse conhecimento na minha mão, eu preciso ter esse equilíbrio interno. Eu preciso ter o que eu quero tem que estar de acordo com a minha capacidade e a minha condição interna.